1 Reis, capítulo 18, e versículo 21, disse assim, a palavra de Deus. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Amém? Nós somos homens e mulheres espirituais. Nós vivemos na vida do Espírito, não apenas na vida da carne. Porque se para eu e você, se nós fôssemos carnais, não precisávamos estar na igreja. Se nós fôssemos carnais, nós poderíamos estar vivendo no mundo da carne, vivendo os prazeres da carne. Mas uma vez que eu e você passamos a viver a vida espiritual e passamos a caminhar no reino do Espírito, então também as nossas vitórias serão no reino do Espírito, também os nossos confrontos serão no reino do Espírito. E o que eu quero falar nessa noite com você é sobre o altar da sua vida, o altar da minha vida, o altar do nosso coração. Esse altar onde Deus opera, a nossa própria vida, o nosso próprio coração, o altar do Senhor, aonde todo sacrifício é entregue, aonde toda vontade minha e sua é consumida, o altar do Senhor em nosso coração, aonde Deus pode fazer a sua vontade, onde Deus pode fazer o sacrifício que Ele quiser, onde Deus pode se agradar da maneira que Ele quiser. Só que para que o Senhor possa se agradar de nós, para que Ele possa realmente nos ver no centro da sua vontade, o nosso altar precisa estar alinhado com a sua vontade. Quero tentar resumir essa história aqui, esse fato, esse acontecimento, que registra algo especial na vida de Israel. Mas coisas aconteceram naquele contexto, naquele momento, que não foram muito boas para a vida do povo. E Deus interviu de uma maneira muito drástica na vida de Israel, usando o profeta Elias. Nós conhecemos Elias, né? Esse profeta impactante, de maneira impactante Deus usou ele no Antigo Testamento. Elias estava num enfrentamento muito grande em Israel, quando o rei Acabe, o rei de Israel, o rei da nação de Deus, o rei que até então foi levantado para guiar o povo de Deus, para dar norte à nação de Israel, mas o rei de Israel assumiu o legado do seu pai, e o seu pai assumiu o legado do seu avô, e assim do seu bisavô, e assim dos seus antepassados, o legado de impiedade, o legado de erro, o legado de pecado e de idolatria. E por causa desses enganos, por causa desses erros, toda a nação se prostituiu, toda a nação se perdeu do caminho do Senhor. Então Deus, o Deus que é santo, o Deus que escolhe um povo para si, o Deus que zela por um povo peculiar, de boas obras, um povo único seu, muitas vezes precisou agir com o braço forte, muitas vezes precisou agir de forma drástica para trazer o seu povo de volta para si. E eu li um texto para você, que está dentro do momento exclusivo onde Elias vai oferecer um sacrifício a Deus, onde Elias está diante do rei de Israel, no contexto Acabe, está diante de Jezabel, a mulher de Acabe, e o rei de Israel casou-se com uma mulher ímpia, de uma nação estranha, e essa mulher era uma sacerdotisa de Baal, ou de Azera. Ela adorava os Balaíns, as Astarotes, os deuses falsos. Ela oferecia sacrifícios a deuses falsos, a demônios. Era uma idólatra, uma mulher maligna, tinha um coração idólatra. O rei Acabe se casa com Jezabel, mesmo sendo um rei de Israel, mesmo sendo um homem que conhecia a lei de Deus, mesmo sendo um homem, sabia que o Deus de Israel era o Deus vivo, o Deus santo, o Deus que não tolerava idolatria e pecado. Acabe herdou de seu pai. E quando nós falamos de seu pai, ele herda de toda a geração, desde Salomão, o homem mais sábio da terra, filho de Davi. Salomão
herda um reino riquíssimo do seu pai. Deus dá a ele sabedoria. Com a sabedoria, Salomão fica mais rico ainda sobre a terra. Mas Salomão não se contenta com a riqueza, não se contenta com a sabedoria. Ele entra nos prazeres da carne e ele experimenta tudo que está sobre a terra. Tinha muitas mulheres ao seu lado. Salomão se casa com mulheres idólatras, com mulheres pagãs de nações também estranhas, e começa a adorar também deuses falsos. Começa a dar sacrifícios a deuses falsos. E na sequência vem Jeroboão, e na sequência vem Roboão, na sequência vem os reis, e todos esses vão assumindo esse legado de erro, esse legado de idolatria diante de Israel. E por causa disso, querido, todo o povo se perverte, todo o povo se perde, porque eles olham para o rei, eles olham para os líderes, e os líderes estão complacentes com o pecado. Os líderes estão vivendo debaixo da idolatria, do engano. E toda a nação começa a perecer por causa das maldades e por causa do caminho errado, em desprezar o caminho de Deus, em cochear em dois pensamentos, a passar a viver uma vida mundana, a passar a viver uma vida fora do propósito de Deus, a seguir um caminho de erro, a seguir deuses falsos. Então Elias vai diante de Acabe. Acabe está reinando em Israel. E Elias chega diante de Acabe e diz: olha, eu estou diante da presença de Deus, eu sirvo a Deus, e segundo a minha palavra, de hoje em diante não haverá mais chuva e nem orvalho sobre a terra. Segundo a minha palavra, a partir de agora não haverá mais chuva sobre Israel até a segunda ordem do céu. Olha, Acabe, por causa da sua maldade, da sua idolatria, do seu pecado, do seu erro, a partir de agora vai se instalar um caos sobre Israel. Haverá seca, haverá morte, haverá terror, haverá tristeza, pânico. Não haverá mais chuva. O gado vai morrer, as plantas vão morrer, os pastos irão morrer, o verde vai se secar, os rios vão se secar, os riachos vão se secar, tudo vai se tornar seco por causa do seu pecado. Elias vai diante de Acabe e lança uma sentença. Disse: eu sirvo ao Senhor. Elias estava dizendo, em outras palavras: você não serve ao Senhor, você é um ímpio. Você é um rei de Israel, mas você está servindo outros deuses. Você está se prostrando diante deste mundo. Você está cocheando em dois pensamentos. Você está perdido na idolatria. Segundo a minha palavra, de agora em diante não mais haverá chuva sobre Israel. 1 Reis 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha o que o profeta de Deus disse ao rei: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Olha aqui, Acabe, você está diante da face dos Balaíns, você está diante da face do mundo tenebroso, do engano, da injustiça. Eu estou diante da face do Deus vivo, do Deus santo, do Deus todo-poderoso, e segundo a minha palavra não haverá mais chuva e nem orvalho sobre a terra. Segundo a minha palavra vai se tornar uma sequidão só. A Bíblia diz que Deus manda Elias para um ribeiro chamado Querite. E é tão interessante, querido, que Deus envia um homem. Preste atenção, porque eu sei que Deus vai falar com você em alguma área da sua vida. É tão interessante que Deus está olhando para a nação de Israel, o seu povo. Deus está olhando para a minha vida e para a sua vida, o seu povo.
Deus está olhando para a nação de Israel. Acabe tinha todas as oportunidades, irmão, de servir ao Senhor. Irmão, o que nos impede de servir a Deus para servir a deuses? O que impedia aquele rei de servir ao Senhor para servir a Baal? Ele tinha todas as oportunidades, tinha a lei, tinha os profetas, tinha os testemunhos de Deus, tudo o que a sua nação tinha vivido lá atrás. Ele sabia que Israel tinha um Deus vivo, mas ele prefere servir ao Deus morto, ele prefere servir ao demônio, ele prefere servir às entidades, ele prefere servir a madeira, a pedra, o barro. Então Deus envia o profeta, e o profeta diz: olha, Acabe, o Deus de Israel, o Deus vivo em cuja face eu estou, em cuja face eu habito, em cuja face eu presencio, eu caminho. Segundo a minha palavra, de hoje em diante, segundo a minha palavra, não haverá mais chuva sobre a terra. Deus está enviando uma sentença. A partir de hoje você vai sentir o peso da mão de Deus. Elias estava dizendo para Acabe naquele dia: você está brincando com a face do Deus Santo. A partir de hoje você vai sentir o peso da mão de Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E assim foi a sentença de Deus, querido. A partir daquele dia nenhuma gota mais caiu do céu. A partir daquele dia nenhuma nuvem mais se estendeu sobre o céu. A partir daquele dia nenhum orvalho pela manhã tinha sobre a relva. A partir daquele dia se instalou uma sequidão sobre aquela terra. Deus disse a Elias: vai para o ribeiro de Querite. Logo na sequência, versículo 8, ele diz: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eu ordenei que uma viúva te sustente. Só que antes de Elias ter um encontro com essa viúva, ele fica um tempo no ribeiro de Querite. E a Bíblia diz que no ribeiro de Querite ele bebe a água, e os corvos trazem pão e carne pela manhã e à tarde. Pela manhã e à tarde. E aí muitas pessoas leem isso e dizem: mas como pode o corvo trazer carne e trazer pão para o profeta? Sim, foi o corvo. A Bíblia está dizendo: foi uma ação de Deus. O corvo levava carne e levava pão de manhã, e levava pão e carne à tarde. E Elias comia e bebia, e na terra havia seca. Mas o profeta estava sendo alimentado por Deus. Irmão, só um dado para você: corvo come carne, viu? Corvo é carnívoro. Mas o corvo levava toda a carne que Elias precisava. Ele não comia nem um pedacinho, porque ele estava ordenado por Deus. Agora, onde é que esses corvos pegavam essa carne? Onde é que esses corvos pegavam este pão? Será que da mesa do rei? Será que das mesas dos reis? Será que os corvos entravam nas cozinhas e pegavam as carnes e levavam para Elias? Mas isso não importa. O que importa é que de manhã e de tarde Elias tinha provisão de Deus, porque ele estava diante da face do Senhor. Aleluias. Sabe, querido, quantos estão passando por um período de sequidão, por um período de prova, de peso da mão de Deus? Porque ao invés de olhar para Deus, ao invés de estar na face de Deus, passa a transigir e cochear em dois pensamentos. Passa a transigir em cochear em duas atitudes. Uma hora com Deus, uma hora sem Deus. Uma hora por Deus, uma hora não com Deus. Uma hora no mundo, uma hora na igreja. Uma hora com Jesus, uma hora sem Jesus. Elias estava se alimentando e sendo suprido por Deus, enquanto Israel estava passando pelo caos, porque a própria mão de Deus estava pesando sobre o seu povo. Como pode alguém conhecer a Deus, querido, e se voltar à imagem de pedra? Como pode alguém conhecer a Deus e se voltar a adorar o demônio? Quando pode alguém que conhece a Deus se voltar a servir a Baal? Pois Acabe estava assim fazendo, servindo a Baal. Tiago 4, do 5 ao 10 diz assim: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes?
Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Olha o que Tiago vai dizer: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Costear em dois pensamentos: duplo ânimo, dupla vontade, dupla atitude, duplos pensamentos. Hora de Deus, hora do mundo, hora de Deus, hora de Baal, hora de Baal, hora de Deus. Assim estava Israel naquele momento. A Bíblia diz em 1 João 2,15: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora se apega ao mundo, ora se apega a Deus. Purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. O povo estava perdido em meio à idolatria e o engano. O rei estava levando todo mundo para o inferno. Deus veio com sentença sobre Israel, com uma voz profética, Deus, para os céus. Deus intervém na natureza, para que a natureza possa, de alguma forma, intervir na vida do ser humano, para que o ser humano possa reconhecer o seu pecado e se voltar para Deus. Elias está sendo alimentado por Deus. Enquanto isso, Deus disse a Elias: sai agora do Querite. O Querite secou, o ribeiro secou. Passou-se o tempo, mas até o ribeiro secou-se por causa da grande seca. E Deus disse a Elias: agora te levanta, vai a Serepta, que é de Sidom, e lá eu ordenei uma viúva que te alimente. Quando Elias chega em Serepta de Sidom, ele encontra com uma viúva pegando uns gravetinhos lá. E ela pega aqueles cavaquinhos, e ela está pegando aquele graveto para fazer, com um pouquinho de farinha que ela tinha, o último pão, para ela comer junto com seu filho e morrer. Porque assim ela tinha expectativa no seu coração, comer aquele último pão, porque era o último alimento, e morrer, porque tudo estava morrendo. O gado já tinha morrido, as plantações tinham morrido, estava tudo definhando, tudo acabando, e ela já tinha compreensão que logo eles morreriam. Mas o profeta chega naquela hora, e o profeta diz: olha, faz para mim primeiro. Irmão, tudo acabando, no finalzinho chega um homem velho, barbado, e diz: faz para mim primeiro. Aquela mulher podia dizer: está amarrado, só pode ser o diabo. Não, a mulher não falou isso. A mulher viu que era Elias, um homem de Deus, e ela não negociou com a sua bênção. Ela fez o bolo, deu para Elias. Elias comeu, querido. Ela comeu, seu filho comeu. E a Bíblia diz que por causa daquele gesto, porque ela abençoou o homem de Deus, a sua casa teve farinha, teve azeite, até o dia que a chuva voltou em Israel. Aleluias! Irmão, de todo lado havia sequidão e fome, mas na casa daquela mulher havia fartura, porque ela ouviu a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, querido, quando nós ouvimos a voz de Deus, a morte pode passar na porta da nossa casa, mas ela não entra. Quando nós ouvimos a voz de Deus, pode estar a sequidão ao nosso redor, mas o nosso celeiro está abastecido, porque nós ouvimos a voz de Deus. Aleluias. Elias passa um tempo com essa mulher. Então, essa mulher tem um quarto em uma parte alta da casa, e Elias passa a morar naquele lugar. Também passa a comer daquele alimento que o próprio Deus estava multiplicando na vasilha, a farinha. Mas um dia, o filho dessa mulher, dessa viúva, morre. E a mulher disse: Senhor, a tua vinda aqui denunciou os meus pecados. Olha aí, Elias, o meu filho morreu. Era melhor que você não tivesse vindo para cá, porque agora estou sem o meu filho.
E a Bíblia diz que Elias pega o menino, sobe no quarto dele, coloca o menino sobre a cama e 3 vezes ora ao Senhor, se joga em cima do menino e diz: Senhor, volta ao espírito do menino. Então Deus traz a alma de volta ao menino e o menino volta à vida, ele entrega o filho à sua mãe. E Deus faz um milagre extraordinário naquela casa, porque aonde a presença de Deus está, aleluias, o milagre está. Passa-se os dias, o Senhor fala com Elias. E nós chegamos no capítulo 18, eu estou resumindo a história, querido, porque é muito grande. Acompanha capítulo 18, versículo 1. Ele disse assim: sucedeu que depois de muitos dias, imagine Elias na casa da viúva, passando por todo aquele momento. Agora entramos no capítulo 18, versículo 1, e sucedeu depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, olha só, no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. 3 anos após a palavra que Elias lançara ao rei Acabe lá atrás, passaram-se 3 anos e agora Deus disse: Elias, levanta-te, pois agora vai e mostra-te a Acabe, porque agora mandarei chuva sobre Israel. E Elias se levanta e vai diante do rei. Elias vai de encontro a Acabe. Deixa eu falar para você, querido, nesse período, os profetas do Senhor, os profetas de Israel, Jezabel, aquela maligna, aquela mulher endemoniada, ela tinha matado os profetas. Havia um mordomo na corte real de Acabe, chamado Obadias. Obadias consegue salvar 100 profetas. Ele esconde 50 em uma cova e 50 em outra cova, e ele alimenta os profetas com pão e água. Mas todos os demais que haviam no reino, a endemoniada matou ao fio da espada. E quando Elias vai diante do rei novamente, Elias está sabendo o que está acontecendo em Israel. Elias está sendo perseguido por Acabe em cada canto de Israel para ser morto. Jezabel empreendeu uma perseguição para buscá-lo, mas não conseguiu achá-lo. Porque quando nós estamos na presença de Deus, querido, o diabo não pode contra as nossas vidas. Quando nós estamos no foco de Deus, no propósito de Deus, nada pode contra as nossas vidas. Aleluias. Deus disse: Elias, te levanta e vai a Acabe. Parecia uma missão suicida, irmão. Vai diante do rei que você profetizou para ele que não haveria mais chuva. 3 anos depois, Elias se levanta e não questiona com Deus, vai diante de Acabe. Quando Elias está indo a caminho, ele se encontra com Obadias. Acabe disse a Obadias: eu vou por um lado e você vai para o outro. Vamos ver se nós encontramos Elias. E quando Elias vem, ele se encontra com Obadias, e Obadias não acredita que ele está vendo Elias. Então ele se rende, se prostra, então ele reconhece que é o profeta. E ele escuta Elias dizendo: olha, cadê Acabe? Eu preciso ter uma conversa com ele. Obadias: não, você deve estar doido, Elias. Se você for falar com Acabe, ele vai te matar. Elias disse: eu preciso ter uma conversa com Acabe. Vá avisá-lo. Obadias disse: se eu fizer isso, o rei vai mandar arrancar a minha cabeça. Diz: olha, rei, Elias está aí. O Elias está aí. O Elias quer falar contigo. Ele precisa traçar um diálogo com você. Jezabel estava doida para arrancar a cabeça de Elias. Acabe da mesma maneira. Agora, nós vamos ler o versículo 17 e o versículo 18 de 1 Reis 18. Olha só o que ele diz. Versículo 16: então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Quando Elias se encontra com Acabe, Acabe diz: você que é o perturbador de Israel. É por causa de você que está acontecendo essa seca. É por causa de você que Israel está na condição que está. Você está perturbando a nossa nação.
E Elias responde para ele com muita firmeza e com a propriedade de um homem de Deus. Elias responde para ele: eu sou o perturbador de Israel? Você que deixou os mandamentos do Senhor, você que se tornou um idólatra, você que deixou o Senhor e passou a seguir a Baal. Tudo está acontecendo por sua culpa, porque você negligenciou a vontade de Deus. Você trocou Deus por Baal. Você trocou os princípios pelo mundo. Você trocou a vontade eterna pela sua vontade. Você trocou o Deus vivo pelo Deus falso. O rei ainda diz: é você que está perturbando, é por culpa sua. Sabe, irmão, por quantas vezes a nossa casa se vê em sequidão? Muitas vezes a nossa família, ao nosso redor se vê em sequidão, porque eu e você estamos servindo o Senhor. E porque nós estamos servindo ao Senhor, muitas vezes, preste atenção nisso, pelo fato de eu e você servirmos verdadeiramente o Senhor, nós denunciamos o pecado em nossa casa. Nós denunciamos a idolatria na nossa família. Idolatria você pode imaginar de várias maneiras, desde adorar um Deus falso, ou qualquer santo, qualquer Deus, ou qualquer coisa, ou qualquer pessoa. Idolatria é muito abrangente. Muitas vezes nós vemos a ruína na nossa família, porque nós vivemos a fé em Deus e vivemos com um Deus vivo, mas muitas vezes a nossa família não deseja viver, e vai haver sequidão diante deles, porque eles preferiram seguir a Baal, eles preferiram viver no mundo, eles preferiram viver à vontade da carne. Mas eu e você estamos vivendo na presença de Deus, eu e você estamos seguindo o caminho do Senhor. Muitas vezes alguém vai dizer assim: perturbador, crente chato, sabe? Esse crente na minha casa, crente na minha família, sabe? Que perturba, que fica com esse falatório, que fica com essas orações, fica com a Bíblia, com esse negócio de igreja, que fica me perturbando, que fica me assediando para ir para a igreja. Mas está lá, irmão, está lá, como dizem no mundo, comendo pão que o diabo amassou. Ah, como dizem no mundo, aquele ditado, está lá, mas não sai de lá, continua lá, fica reclamando, falando que você é perturbador, que você é perturbadora, mas continua na miséria, não se levanta e não mete o pé nos balaíns para se voltar ao Senhor, continua vivendo na escassez da vida. Que eu digo para você: continue servindo ao Senhor, continue amando ao Senhor, continue diante dos mandamentos do Senhor. Sabe, querido, eu e você não podemos em nenhum momento da nossa vida cochear em dois pensamentos. É muito perigoso quando nós cocheamos em dois pensamentos. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, apenas a parte B do verso: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. O Senhor a qual nós servimos, o nosso Deus, é um Deus de puro amor. É um Deus que é justo, que é pura justiça e pura santidade, que é puro em amor. E Deus não mistura o amor com a justiça, são coisas distintas. Deus não mistura o seu amor com a sua justiça. Ambas as coisas operam de forma poderosa, porém de maneira distinta. Deixa eu dizer para você: Deus é amor. Aí uma pessoa diz assim: Deus é amor, pastor, mas eu posso fazer muita coisa errada, um dia chegar diante de Deus e Deus me perdoa, porque afinal de contas Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Ele também é justiça, Ele também é justo. E se nós não nos arrependermos e não nos voltarmos ao seu amor, não nos quebrantarmos à sua vontade, naquele dia o que estará operando não vai ser o seu amor, vai ser a sua justiça. E deixa eu falar para você: Deus não confunde o seu amor com a sua justiça, e nem confunde a sua justiça com o seu amor. Quando é hora de julgamento, é hora de julgamento. Quando é hora de amor, é hora de amor. Sabe, querido,
Muitas vezes nós fazemos essa confusão no nosso coração. Como é que um Deus de amor pode secar a terra por 3 anos e 6 meses e deixar muitas pessoas morrer? Como que um Deus de amor pode agir dessa maneira? Lembre-se que o Deus que nós servimos de amor também é um Deus de verdade e de pura justiça. Quando o filho erra, o pai não o castiga. Quando o filho erra, o pai não o corrige. Quando o filho erra, o pai não o disciplina. E porque o pai está o disciplinando, significa que o pai não tem amor? Sim, o pai está disciplinando e assim mostrando o seu amor através da disciplina. Senão ele não teria amor, ele seria omisso. E assim ele nos disciplina muitas vezes com o seu próprio amor. Mas quando nós olhamos para a disciplina de Deus, nós vemos só o castigo severo. É igual quando o pai bate no filho e usa cinta, irmão. Até para usar cinta hoje está difícil, né? Os direitos humanos, o ECA, está todo mundo tentando impedir você de disciplinar o seu filho na sua casa. Essa é outra obra de Baal também. Essa é outra obra das trevas, que quer entrar dentro da nossa casa e controlar a nossa vida. A nossa vida não, o nosso lar é nosso e de Deus. Sabe quando você pega a cinta e vai educar o seu filho olha para a cinta, irmão. E vai olhar para você, vendo em você um carrasco. Só que no seu coração você está o disciplinando com amor. Porque você não quer que amanhã ou depois, aquela atitude pela qual você o está disciplinando, ele venha ter lá na frente e decepcionar você e se decepcionar na vida. Assim Deus é com o seu povo, querido. Quando o seu povo perde o norte, perde a direção, muitas vezes Deus disciplina com severidade para que o seu povo abra o olho, acorde para as realidades espirituais. O povo estava perdido em meio à idolatria, estava confuso adorando coisas. Eles não estavam adorando a Deus porque não existe outro Deus, irmão. Se você encontrar outro Deus na Bíblia que não seja o Deus vivo, você me mostra, por favor. Você vai encontrar Deus, o Deus vivo, e vai encontrar deuses minúsculos. E todos os deuses minúsculos que você encontrar, deixa eu falar para você, são imaginários. É do imaginário do homem. Senão, quando é pedra, feito de madeira, feito de barro, da imaginação do homem. Senão, quando muitas vezes incutido na mente dos ímpios pelos demônios, de maneira sugestiva pelas trevas, para levar os homens ao engano, para adorarem as falsas ideias, os falsos deuses que não existem, pois só existe um Deus que é vivo e habita na igreja, o nosso Deus. Elias vai a Acabe e censura Acabe de uma maneira muito poderosa. Depois de 3 anos ele volta e diz: agora, Acabe, te prepara porque vai chover. E vai chover para valer. A chuva vai vir. Só que antes da chuva chegar, precisa acontecer uma coisa. Antes da bênção chegar, precisa acontecer uma coisa. E é nessa coisa que eu quero falar para você nessa noite, querido. É justamente sobre o altar. Porque antes da bênção ser derramada, porque chuva na Bíblia, irmão, a chuva na Bíblia, ela é bênção. Chuva representa bênção. Chuva, quando a Bíblia fala de chuva, ela está falando de bênção sendo derramada sobre a terra. O gado, a plantação, os homens, a família, sabe, a abundância sobre a terra. A chuva representa a prosperidade. E naquele momento o povo estava sem prosperidade. Naquele momento o povo estava sem vida, porque estava adorando deuses falsos, porque estava vivendo uma vida falsa, porque confundiu o caminho. E todas as vezes que eu e você confundimos o caminho, que nós fazemos coisas erradas, nós passamos a viver longe da prosperidade, a viver longe da bênção que é derramada dos céus. Mas Elias disse: Acabe, vai chover. E eu vou dizer para você, vai cair muita água. Mas antes da água cair, precisa acontecer uma coisa. Chama cá os profetas de Baal, chama cá os profetas de Azera. Sabia que os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, também tinha 400 profetas de Azera, irmão. Baal tinha uma esposa, Azera. E também a Azera tinha os seus profetas. E Elias diz: Acabe,
chama os profetas de Baal e os profetas de Azera, vamos nos reunir no Monte Carmelo, e nós vamos oferecer um sacrifício a Deus. E o Deus que responder o sacrifício, esse será o Deus poderoso que irá guiar a nação. E quando Deus convoca Elias para essa empreitada, ambos vão para o Monte Carmelo. E aqui eu quero ler com você, querido. Elias vai estabelecer o sacrifício. Elias vai colocar o padrão pelo qual o sacrifício será feito. Elias coloca uma regra para que o sacrifício seja feito. 1 Reis 18, versículo 23. Olha o que ele diz aí: deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em partes, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. Eu prepararei o outro bezerro e porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. Todo o povo diz: é isso aí, Elias, nós estamos gostando do que vai acontecer, nós gostamos do que você está propondo. Segue o texto: e disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque pois sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. Versículo 26. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos, porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Vamos seguir o texto. Versículo 27. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. Elias começa a zombar dos profetas de Baal, irmão. Eles pegaram de manhã até o meio-dia, começaram a pular em cima do altar. O altar já estava quebrando tudo, virou uma baderna, uma bagunça, e Baal não respondia. Ah, Baal, responde-nos, Baal, responde-nos. E o desespero dos camaradas foi tão grande que, passado o meio-dia, atravessou o horário do almoço, eles pegaram as lanças, começaram a se cortar e clamar por Baal. E Baal não respondia, irmão. Estava um silêncio total, estava uma poeira total naquele altar, estava uma bagunça total naquele altar, já tinha tudo despedaçado naquele altar. O altar de Baal já estava quebrado, de tanto eles pular em cima, e Baal não estava nem aí para eles. E Elias disse para ele: ó, gente, grita mais alto. De repente ele foi no supermercado, às vezes ele foi no shopping fazer compra com a Zera. Grita mais alto, ele não está ouvindo você. De repente ele foi fazer uma viagem, ou ele está dormindo. Se você gritar mais alto, você desperta ele. Irmão, Elias é doido. Elias, além de confrontar, ainda estava zombando deles. Também, da parte da manhã ao meio-dia, já atravessando a tarde, Baal não falava nada. Que Deus é esse que não responde? Cadê o fogo? Cadê o fogo? Cadê a manifestação? Vamos seguir. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. Olha a posição do homem de Deus, irmão. Presta atenção agora aqui no que Elias vai dizer. O versículo 27 ao 29 diz que Elias zombou deles e que eles se cortavam com as lanças. Eles se acabavam, mas Baal não respondera. Não havia resposta alguma. Agora, a partir do versículo 30, Elias vai dizer o seguinte: disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Irmão, o altar de Baal é de Baal. Presta atenção, o altar de Baal estava aqui, o altar do Senhor estava ali. O altar do Senhor, estou falando do altar do Senhor. O altar de Baal já estava destruído. O sacrifício que estava lá caiu pelo chão, virou uma bagunça, uma baderna. Agora, eles estavam diante do altar do Senhor, e Elias disse assim: ó, todo mundo, gente, povo, todo mundo, gente, Israel, vem para cá, chega aqui perto de mim.
A Bíblia diz que Elias convida o povo e eles começam a restaurar o altar do Senhor. Irmão, Acabe não tinha compromisso com Deus. Acabe não tinha compromisso com o altar do Senhor. O altar do Senhor estava quebrado. O altar do Senhor estava abandonado. O altar do Senhor estava destruído. O altar do Senhor estava de lado, lançado de lado. Pois sobre o altar de Baal todos os dias se fazia sacrifícios, mesmo sem resposta. Sobre o altar de Baal todos os dias se clamava, mesmo sem resposta. Sobre o altar de Baal todo dia pedia, colocava-se um bezerro, um touro, clamava-se sobre ele, mas não havia resposta. Elias convida o povo e diz: gente, vamos restaurar o altar do Senhor. Alguma coisa vai acontecer de novo agora, porque o altar que eu estou falando é o altar de Deus, não é o altar do ídolo. O altar que eu estou falando é o altar do Deus vivo. Deixa eu falar para você, querido, esse altar é o meu e é o seu coração, é o nosso coração, é o altar de Deus. Pode ser que o nosso altar esteja rachado, pode ser que o nosso altar esteja quebrado, pode ser que o nosso altar esteja com defeito, com problemas. Pode ser que o nosso altar esteja danificado com o passar dos dias e das lutas e provas. Ou porque muitas vezes nós o abandonamos lá. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, porque já estava tarde, mais ou menos 3 horas da tarde, foi até o horário que os filhos do diabo tentaram o sacrifício. Já chegaram no sacrifício da tarde. O profeta Elias se aproximou e disse: olha a postura de Elias agora. Eles preparam o altar, eles colocam a lenha, eles colocam o bezerro, derramam medidas abundantes de água sobre o altar, fizeram um rego ao redor do altar muito grande, de maneira que a água que caísse sobre o altar ainda enchesse o rego, e jogaram novamente água, e foi tanta água que encheu o rego ao redor, e a lenha e o sacrifício ficou todo molhado. Agora Elias vai fazer a sua oração, e ele vai dizer o seguinte, com muita serenidade diante de Deus. Ele vai dizer: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluias! Só o Senhor é Deus. Elias se dobra e diz: Senhor, ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó, ó, só tu és Deus em Israel, eu sou o teu servo. Porque só o servo pode pedir, só o servo pode orar, só o servo e a serva têm intimidade, só o servo e a serva pode abrir o céu com a sua oração, só o servo e a serva pode receber a resposta de Deus.
Ele disse: Senhor, eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça, para que este povo veja, para que este povo testifique que tu és o Senhor, que Baal é mentiroso, que Baal é enganoso, que tu és o Senhor. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Irmão, o fogo veio do céu e consumiu o holocausto e queimou tudo, não ficou nem terra. Consumiu pedra, consumiu boi, consumiu lenha, lambeu a água, acabou com tudo. Deus consumiu tudo que estava ali, que foi ofertado para ele. Deus mudou a sorte de Israel naquele dia, mas porque um homem se colocou na posição e se levantou contra a idolatria naquele reino, naquela casa, naquela família, diante daquele povo, se colocou diante de Deus como um profeta. Deus está falando para você nessa noite, se colocar como um profeta na sua casa, se levantar como um homem de Deus na sua família, se levantar como uma mulher de Deus na sua família, para lançar por terra toda a idolatria da sua casa, para que Ele possa responder com fogo, e para que toda a sua casa saiba que Ele é o Senhor. Aleluias. Todo o povo se prostrou e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe, querido, o nosso Deus é o único Deus que responde com fogo. Baal não pode responder com fogo, nenhum outro Deus pode responder com fogo, nem mesmo o diabo pode responder com fogo, porque a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Só Ele pode responder com fogo. A Bíblia diz, a própria palavra de Deus diz que ela é fogo. O nosso Deus é um fogo. Ele diz que aqueles que creem nele serão batizados com o Espírito Santo e com fogo, porque Ele é um fogo abrasador. Ele responde com fogo. O Senhor quer responder com fogo no seu coração nessa noite, querido. O Senhor quer responder no seu coração com fogo nessa noite. Ele quer receber o seu sacrifício nessa noite, nesse lugar. Ele quer receber a sua entrega nessa noite, nesse lugar. Deus é o único que responde de maneira extraordinária às nossas vidas, quando nós de fato somos os seus servos, quando nós de fato servimos ao Senhor em espírito e em verdade. Irmão, tem muita gente clamando Baal o dia inteiro, tem gente clamando Baal de dia, de noite, de madrugada. Baal não vai responder nunca, irmão. Ele não vai responder porque Ele não é Deus. Ele não vai responder porque Ele não é nada. Ele não vai responder porque Ele não é ninguém. Mas o Deus que eu e você servimos, Ele é vivo, e Ele responde a nossa oração, porque Ele é vivo. E quando nós dizemos: Senhor, Senhor, responde-me, responde-me, para que a minha família conheça que Tu és Deus, para que a minha casa conheça que Tu és Deus, então o Senhor responderá a sua oração. Aleluias. Como que está o seu altar nessa noite, querido? Para que o Senhor possa responder a minha e a sua oração, o nosso altar precisa estar de pé. O nosso altar não pode estar rachado. O nosso altar não pode estar quebrado. O nosso altar deve estar em uso na presença de Deus. Que sacrifício nós colocamos nesse altar? O primeiro sacrifício é a nossa própria vida, que nós colocamos lá. O primeiro sacrifício é o nosso próprio eu e o nosso ego, o nosso orgulho. É o que nós colocamos lá em cima e dizemos: responde-me, Senhor, responde-me com fogo. Com fogo. Lembra do fogo? Atos 2, estavam todos reunidos lá em Jerusalém, no cenáculo, Atos 2, e eles estavam orando. Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E os irmãos estavam reunidos, sentados, orando, buscando a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que de repente, irmão, foi de repente. Assim foi no sacrifício de Elias. E Elias estava orando, de repente o fogo veio do céu e consumiu o sacrifício que estava no altar. Os irmãos estavam orando, Atos capítulo 2, a partir do versículo 1.
A Bíblia diz que de repente um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, aleluias, e todos começaram a falar em outras línguas. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo sobre a sua cabeça, representando o altar aceso, representando um sacrifício sendo aceito, representando um sacrifício sendo consumido por Deus, em um coração entregue, rendido, derramado diante do Senhor. Como está o teu altar nessa noite, querido? Eu quero orar com você nessa noite. Se há necessidade de você reparar o seu altar, você vai orar comigo nessa noite. O Senhor quer responder com fogo. Eu e você não podemos em nenhuma instância cochear em dois pensamentos. Irmão, é muito perigoso quando nós cocheamos em dois pensamentos. Sabe, querido, os dois pensamentos não devem habitar em nossas vidas. Quando nós cocheamos em dois pensamentos, nós ficamos estacionados entre duas possibilidades. Muitas vezes nós queremos Deus e queremos a nossa vida. Eu posso colocar aqui Baal, querido, como o nosso próprio eu, a nossa própria vontade mundana, as coisas da vida, da terra, os prazeres carnais. Nós podemos colocar Baal como isso, como esse Deus que nos rouba do Deus verdadeiro, que prega peças no nosso espírito, que tenta nos levar para longe de Deus. Muitas vezes somos levados a cochear em dois pensamentos, a viver uma fé cega em coisas, sabe, na religião. Esse não é o desejo de Deus, porque eu e você servimos a um Deus que é vivo. Lembra quando Jesus fala sobre os dois caminhos, Mateus 7, do 13 ao 14, ele fala: entrai pela porta estreita, caminhai pelo caminho apertado, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição. Eu e você, querido, vivemos diante dessa constante decisão, dessa constante guerra de pensamento, dessa constante guerra de decisões, de cochear em dois pensamentos, muitas vezes de decidir de maneira errada, muitas vezes de termos dupla vontade, como o Tiago diz, duplo ânimo. Eu e você só podemos ter um ânimo de servir a Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Não podemos ter outro ânimo fora desse, irmão. O ânimo de caminhar na presença de Jesus e de amá-lo acima de todas as coisas. Você quer que a resposta de Deus e que o fogo de Deus desça sobre a sua vida? Repare o teu altar nessa noite. Repare o teu altar nessa noite e deixe que o Espírito Santo possa vir com fogo sobre o seu coração. Vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Deus quer nos responder com fogo, querido. Deus quer nos responder com fogo. Amém? Quem crê nisso nessa noite? Deus quer nos responder de maneira extraordinária. Extraordinária. Pode ser que em nossas vidas nós não temos contemplado respostas. Pode ser que em nossas vidas nós vemos tudo seco ao nosso redor. Mas nessa noite Deus falou contigo, querido. Repare o teu altar, analise a sua vida, olhe para dentro de você, olhe para o altar do seu coração, veja se precisa reparação, conserto, aliança com Deus. Veja se você não abandonou o altar do Senhor e deixou ele lá de lado. Talvez, irmão, você nem foi servir a Baal. Talvez você nem serviu a Baal, mas simplesmente você deixou o altar de Deus lá, criando teia de aranha. Você abandonou o altar de Deus. E muitos zombaram do altar. O altar do Senhor ficou lá. Você pensa que o altar de Israel não estava abandonado há muito tempo, irmão? Acabe, ele nem lembrou do altar de Deus, porque o altar de Baal estava em evidência. Mas quando Deus, meu irmão, levantou o seu profeta, o Deus do altar se manifestou naquele dia. E o Deus falso que dizia que tinha altar, nem as caras ele deu, mas o Deus verdadeiro, ele se apresentou com fogo. Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Aleluias. Pai, no nome do Senhor Jesus, nessa noite nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, Pai. Nós colocamos o altar do nosso coração diante da Tua face, e nós temos a certeza e a convicção da Tua resposta sobre as nossas vidas, porque nós servimos ao Senhor,
Nós servimos ao Senhor, Pai. Recebe o nosso coração nessa noite. Pai querido, restaura, ó Deus, aquilo que foi perdido, aquilo que foi confundido no nosso espírito, e que nós, ó Pai, por ter falta de entendimento, ou por decisões erradas, ou muitas vezes, ó Pai, por negligência, abandonamos, ó Deus, e deixamos o Teu altar, ó Pai, em segundo plano. Nessa noite, restaura a aliança em cada um dos nossos corações, de maneira que o Teu fogo possa descer e possa consumir o nosso sacrifício, de maneira que o fogo do Espírito do Senhor possa descer sobre as nossas vidas, de maneira a consumir, ó Pai, as nossas próprias vidas, para a glória do Teu santo nome. Pois Tu és um Deus vivo, Tu és o Deus que responde com fogo, e nós cremos na Tua resposta. Tu não és Baal, Tu não és falso, mas Tu és presente e vivo. Responde-nos com fogo nesta hora. Acende o coração dos Teus filhos, acende o nosso coração com Teu fogo santo, Senhor, e restaura as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Após o sacrifício, querido, Elias sobe ao monte e ora ao Senhor por 7 vezes. A Bíblia diz que a chuva abundante vem sobre Israel. Todo Israel é banhado pela chuva, e a fartura se estendeu sobre aquele lugar. Porque o povo que cocheava em 2 pensamentos, disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Saia daqui nessa noite dizendo: só o Senhor é Deus. Quando disserem para você: olha, Baal está ali, vamos seguir, vamos servir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você diga: só o Senhor é Deus. Só Ele responde com fogo, só Ele responde com fogo. Amém?